Perguntaram: a supervisão é regulada por alguma legislação em específico ou fica a cargo do supervisor e do supervisionado? Nós aqui no Brasil não temos uma legislação específica, então fica a cargo do supervisor e do supervisionado. E aí a gente tem alguns riscos, né? Por isso eu digo, escolha profissionais éticos e competentes. Daí vocês não têm risco, sabe? Se tem essas duas qualificações, aí é perfeito como supervisor. E que, né, uma coisa que eu, ao longo dessa palestra, eu fiquei refletindo que muitas vezes, quando você falou, encontrei esse ser, na minha cabeça, ser de luz, porque, né, muitas vezes o supervisor vai ser o norte mesmo, que é aquele profissional, muitas vezes recém-formado, né, botando nesse lugar, vai colocar ali, né, como seguir. Então, e eu acho muito importante. Eu acho que, como a gente estava conversando anteriormente, eu acho que deveria ter alguma regulamentação para ser supervisor, porque acho necessário justamente pela essa responsabilidade, né? Você sabe que, por exemplo, que nem a terapia, não tem legislação que obriga. Os primeiros cursos de psicologia era obrigatória a terapia. Só que daí não teve nenhuma legislação, hoje ninguém é obrigado a fazer terapia. Que é obrigado, legalmente. Né? Só que moralmente, eticamente, gente, se eu não me conheço, eu sou o instrumento terapêutico. O primeiro instrumento terapêutico é eu, o meu ego, o meu ser, a minha pessoa. Exato. Se eu não me conheço, se eu não sou bem trabalhado, pensa em um instrumento musical que não é afinado. Exatamente, né? Justamente daí vai acontecer várias coisas ali de identificação do problema do paciente, é bem complicado. Exato. A próxima pergunta é: a supervisão pode funcionar como um grupo de estudo também? Ou é mais específico para a orientação? Questionamento e relato. Certo. Eu penso que são duas coisas que não possam ser feitas juntas. Porque eu posso combinar com o meu grupo que a gente vai estudar determinadas coisas e vai ter um tempo que a gente vai fazer correlação com casos sobre esse estudo. Então, é um formato de supervisão, tá? Mas daí é grupo de estudo e supervisão, assim que eu entendo. Mas você pode ter só supervisão. E, por exemplo, o meu formato de supervisão, eu trabalhei muitos anos com grupo de estudo. Hoje, eu trabalho com supervisão, então eu não faço grupo de estudo. A não ser que alguém me contrate, Nadir, a gente quer estudar, tal coisa, a gente sabe que você sabe, e vamos estudar, e daí a gente faz correlação. Ótimo, então, é proposta que vem, que eu não vou fazer um esforço para eu ficar agrupando pessoas para fazer esse grupo de estudo, entendeu? O meu esforço hoje é agrupar pessoas para dar supervisão, porque isso é o que está no meu dia a dia já de trabalho. Então, daí sim, o meu formato de supervisão, assim como eu acredito que a maior parte dos supervisores fazem, é em cima de relatos de caso. Então, você traz o relato de caso, você traz as dúvidas que você tem, e a supervisão e o grupo te ajudam na resolução daquela questão. E também muito voltado para o prático, tá? Mas não quer dizer que eu não faço leitura teórica, não. Eu vou dizer a prática porque eu fiz uma leitura teórica. Então, eu vou falar da leitura teórica que eu fiz, entendeu? E aí, o aluno, se ele quer, ele vai se aprofundar. Então, por exemplo, eu posso dar uma supervisão onde eu vou dizer, olha, você percebe que o seu caso se trata de uma pessoa que está indiferenciada. Então, vá ver lá na matriz de identidade, que é uma das teorias do psicodrama, onde tem uma fase da matriz que a pessoa ainda não diferenciou o eu do tu. Então, vamos trabalhar nisso. E daí, qual é a estratégia, então, que você vai utilizar? Então, reconhecimento do eu. Porque se ela é indiferenciada, ela tem que saber quem ela é. Então, vamos lá, pensar numa carteira de identidade, que é uma dinâmica. Reconhecer as características, os valores. Saber que valores eu herdei da minha família de origem, que valores eu tenho hoje como importantes para mim. Então, você percebe? Eu faço, não é que eu não estou mostrando, eu não estou ensinando a teoria, mas eu faço a leitura teórica, e daí eu justifico por que eu vou dizer que ele precisa trabalhar com esse tipo de intervenção.
Então, aí eu dou indicações de dinâmicas, ou de falas, ou de como vai falar, para trabalhar até o cliente chegar em uma discriminação. E aí, provavelmente, melhora a autoestima, melhora a colocação, melhora a comunicação, porque começa a se reconhecer como alguém diferente do outro. Tá? Então, por exemplo. Por isso, né, aquela importância do estudo, que daí você só correlaciona. Exato, exato. Se dá mais tempo, digamos, não, hoje a gente não tem caso, Nadir, mas a gente tem um sócio para supervisionar. Então, às vezes, eu ensino, porque se eu estou aproveitando o tempo, não tem caso prático, eu posso dar a teoria da matriz de identidade, que já está de fio a pavio, já sei toda ela, então vamos falar sobre a matriz de identidade, então vamos conversar sobre isso. E aí a gente elege algum tema que é relativo ao grupo que ele quer saber, sabe? Então, nada impede de você dar uma parte teórica, mas o foco da supervisão é a ação prática. É isso que é importante deixar claro, né?